Salve, grandes camaradas do Crítica Jurídica! Tudo bem com vocês? Comigo tudo certo. E hoje eu tô aqui com o nosso querido companheiro Vicente. Vamos, camaradas! Pau na máquina! Pau na máquina e vamos pra cima. E antes de tudo, pessoal, falar novamente pra vocês, a gente tá apoiando aí a candidatura do nosso camarada Humberto Matos, né? Tá aqui em cima também. É o brabo. É o brabo, carregamos no peito, né? Tamo aí panfletando em Lajeado, em diversos bairros. Certo? Quem quiser ajudar na campanha dele aí, quem quiser ajudar na entrega dos panfletos, só chamar a gente, né, que a gente pode enviar para vocês. Certo? Um camarada que é de extrema importância a gente ter no nosso congresso, né, que a gente tem que ter um congresso forte, com parlamentares de esquerda. Ainda mais um marxista-leninista que nem um Humberto. Perfeito, né? Perfeito, é de extrema importância, Estão pessoal. deixando a gente sonhar, então, quem for aqui do interior do Rio Grande do Sul, que conhece a gente, quiser participar, quiser ajudar, só mandar mensagem, só a gente conversar. Eu acho que a gente tem que panfletar a todo custo, tem que levar a candidatura do Humberto para essas regiões interioranas. E se fosse possível ter o Humberto no Congresso, eu sei que seria fenomenal. Fenomenal. Certo? Então, quem puder, pessoal, apoie a candidatura do camarada, conheça ele que tem um canal aqui no YouTube também, vocês podem achar por Humberto Matos, certo? Então é isso, deputado federal no RS é Humberto Matos, RS vote 5040, certo? Então, para iniciar de fato o vídeo hoje, nós vamos conversar um pouco sobre as notícias, né, do fim de semana. Resolvemos trazer para a pauta como primeiro assunto o caso de tentativa de assassinato na Cristina Kirchner, pessoal. Ela que é vice-presidente da Argentina. Né? E o quão preocupante não é essa situação. Aconteceu na quinta-feira, né? Quinta-feira. E eu acho que isso mostra o quanto é a violência política na América Latina. Perfeito. Que muitos ainda ficam querendo taxar e chamar de polarização, né? Mas que de polarização não tem nada, não violência tem nada. Pura e simples. De um lado só, contra o outro. Porque a gente não vê nenhum caso onde a esquerda atacou a direita. A nada. Né? A gente tem que concordar com isso. Certo? Basta ver o suspeito de que tentou assassinar a Cristina, né? É só ver o camarada ali, pelo amor de Deus. O camarada tinha uma tatuagem, pessoal, associada aí ao nazismo, né? Tu tem mais informações ali sobre a tatu? O cara tinha tatuado o Sol Negro, que é considerado um símbolo associado ao nazismo, não porque fazia parte do contexto nazista da época, mas sim porque foi apropriado por neonazistas, tanto ucranianos e alguns latino-americanos e norte-americanos. Então, é mais um símbolo adaptado, porque ele, na verdade, é similar a símbolos que a SS, antiga polícia política do Terceiro Reich, né? Então, como é um símbolo parecido e que se assemelha à simbologia que a própria SS usava na época, muitos neonazistas começaram a se apropriar desse símbolo. Utilizar. E esse suspeito de atirar... E, claro, a imprensa chama de suspeito, né, pessoal? Mas... a gente sabe que é esse... Sim, é evidentemente o autor, né? Esse autor. Ele tinha um puta de um sol negro tatuado ali pelo cotovelo. Né? Imagina, cara. E aí isso mostra bem de qual lado, qual espectro político ele se encontra. Perfeito. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Né? E aí essas pessoas... que não viram ainda, não conhecem muito sobre esse Sol Negro, vocês podem ver muito as próprias tropas ucranianas ou alguns voluntários que estão lá defendendo e ajudando a defender a democracia ucraniana, usando essa simbologia nas suas roupas, nas suas vestimentas. E aí, pessoal? E tem gente que adora defender a Ucrânia nas redes sociais, né? E falar que a Ucrânia representa uma democracia. E que lá não tem tropas militares com traços fascistas. Né? Que nós não temos neonazistas por lá. Tem gente que defende isso. Né? Que não teve um golpe na Ucrânia. Né? E a gente tem aquele Zelensky lá, pessoal. Certo? E, pessoal, o quanto isso é preocupante, pessoal, uma tentativa de assassinato, né? A vice-presidente da Argentina, certo? E que parece que tinha 100 ou 100 e pouco, 100 e alguma coisa de seguranças ali entre os apoiadores dela. Imagina, cara. E como é que se explica essa aproximação do indivíduo armado?
E a arma carregada, né? Felizmente não estava engatilhada, pelo que eu vi nas notícias. Sim, porque senão seria uma cena drástica, hein? Imagina, cara. Nossa, seria um horror. Seria um horror. Um horror. Porque e a filmagem quando pega estavam bem na gravando, hora, claro, né? Pega bem no rosto. E ainda dela. ela vai se abaixar, que ela, pelo que eu vi nas notícias, ela nem percebe, né, Aham. que tentam atirar nela. Ela se abaixa pra pegar alguma coisa que havia caído, depois ela segue pra onde ela ia entrar ali, e depois que ela fica sabendo que tentaram assassinar ela. Uhum. E pessoal, a gente tá perto do 7 de setembro aí, né? É. Falta 2 dias pro 7 de setembro. E o ódio continua sendo disseminado nas redes, né? Sendo incitado contra determinadas partes da população. Né? E tem toda aquela coisa. Crimes políticos vieram acontecendo no Brasil há pouco tempo. E eles tendem a aumentar ao se aproximar da eleição. Uhum. Basta ver o que aconteceu com aqueles na igreja, Aham, né? aham. Que um pastor Os fiéis. estava fazendo uma procissão ali falando que não era que fiéis não podiam votar na esquerda, Aham, né? em partidos vermelhos. Em partidos vermelhos e tal. Um dos fiéis discordou Perfeito. e parece que ele tinha um irmão que era PM. Não sei se tu Aham, sabe melhor essa história, pode contar, É isso aí. David. Tava os dois fiéis na igreja, né? E como o Vi falou, o pastor tava ali dizendo que era importante eles não votarem em partidos vermelhos, né? Para não apoiar uma esquerda ali, que ele tava dizendo como partidos vermelhos. E um dos fiéis que estava na igreja se revoltou contra aquilo, né? Porque esse pastor já vinha falando há meses, né? Mais de mês, se não me engano, falas desse tipo. Certo? E o fiel, como bom classe trabalhadora, sabe que isso é bobagem. Né? Pastor tá ali para rezar, não é para ficar fazendo coisa política. Eles não sabem nada sobre isso. A maioria deles. Né? Então ele se revoltou contra a situação, contra a fala do pastor e mostrou isso. Certo? Só que um outro fiel que estava na igreja era PM. E irmão dele, né? Não? Acho que era irmão desse cara. Irmão. Não é irmão da terminologia, tipo irmão de igreja? Ah, pode ser. Mas Eu não na sei, imprensa eu não que eu li sei. constava irmão. Ah. Tá, mas pode ser irmão de Bom, congregação. aí... Ah, entendi. Pode ser. Fica pra galera pesquisar aí também, melhor a notícia, né? Então, pessoal, esse cara que era PM efetuou disparos contra o cara que se revoltou contra a fala do pastor. Uhum. O quão isso não é chocante, cara, dentro da igreja. Dentro da igreja. E o culto seguiu sendo realizado, tá? Mentira, isso eu não Seguiu sabia. sendo realizado, claro. O culto seguiu sendo realizado. Chamaram a ambulância, tudo e tal, tiraram os corpos dali, recolheram, limparam um pouquinho e seguiu a roda, pai. Esse é o lance. E ainda seguiu o culto. Tá certo? Seguiu. Caralho, Pra que mostrar como eles doentio, gostam tanto cara. de Deus, tá? Nós são muito religiosos, tá? Muito do bem, Meu tá? Deus, pessoal. É, o bagulho é louco. Pensa, o culto seguiu, cara. É inacreditável, cara. Isso mostra a violência política que tá na América Latina. Não Caramba. adianta chamar isso de polarização, pessoal. Isso não é polarização. Isso é violência pura e simples. Cara, que loucura. E Pode vai. falar, pode falar. E aí é isso, né, pessoal? Tem essa violência política toda, né? E o lado que sempre ataca é aquele lado que defende o armamento das pessoas. Né? Eu acho que esses casos aí, tanto da Cristina quanto dos fiéis da igreja, nos mostra que armar as pessoas nunca é a melhor solução. Porque a gente sabe que aqui no Brasil os serviços são precarizados. A legislação referente ao armamento não é 100% cumprida. E as pessoas não deveriam ter porte. A maioria não está preparada para isso. O próprio presidente Bolsonaro foi assaltado há uns 20 anos aí e teve sua arma roubada pelo bandido. E olha que ele, de acordo com a teoria, né? Ele era um militar, capacitado para utilizar a arma, não é um Tinha civil como treinamento, nós, tinha não é. treinamento. E ainda assim foi assaltado, levaram a arma dele e vai saber quantos assaltos, Não foi assassinatos feito o cara fez essa com a arma, né? do nosso famigerado. Roubada do militar. Uhum. Então nem de longe isso é solução, né, pessoal? E aí outra coisa, já puxando para a próxima pauta, que também aconteceu na quinta-feira, tá? Foi o famigerado ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que parece que tinha ido lá num debate, numa palestra na Universidade ESPM de São Paulo, Aham.
E o tema parece que era sustentabilidade e agronegócio. Que belo convidado, né? Olha o convidado que chamaram. Aí, Olha que contraditório. Óbvio, aconteceu um protesto lá de fora, tinha estudantes se manifestando. Perfeito. É isso que a gente espera, né? E tentando pautar o debate. O que acontece? O verme do Ricardo Salles vai sair com um carro que é tipo um Onix meio alaranjado, Acho que é um cactus, meio vermelha. C4 cactus, sabe? Não sei acho quatro que é, cactos. acho que é. Ah, tá, que eu achei que parecia um Onix. Bota fé. E ele tá saindo com o carro, inclusive depois eu vou postar o vídeo pra vocês aqui do canal, bom pra postar. vocês assistirem também aí. Aí ele vai sair com o carro, a galera começa a se manifestar mais quente, né, e mandar palavras de ordem pra ele, ele vai dar uma aceleradinha pra sair na fuga e blau! Derruba um motoboy que tava só fazendo o seu trampo no corre diário, indo levar a marmita de alguém, o x-salada de alguém pra algum lugar. Fazendo uma entrega, né? Trabalhando a não sei quantas horas. Com um trampo precarizado, correndo risco. Inclusive foi atropelado. E aí o ex-ministro do Meio Ambiente atropela o cara e, de acordo com o vídeo, pelo que a gente assistiu, não prestou nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de socorro, só saiu vazado para não ser massacrado pelos protestantes. Né? Depois nas redes dele ele veio e falou que prestou algum tipo de apoio e também apareceu até com o vidro do carro dele quebrado. Com tanta história que já contou, né, pessoal, acreditar nisso não dá, né? Inclusive eu vi aí notícias de que talvez ele mesmo teria quebrado o próprio carro, né? Porque no vídeo a gente não vê o vidro quebrado, ele sai com o carro dele tranquilamente, a única coisa quebrada é o para-choque, né? Porque passou boiada no motoboy, infelizmente, né? Um cara que defende um governo aí que se diz pró-povo e atropela o trabalhador durante seu expediente e não presta nem ajuda. É um cara que já é envolvido em várias... Olha, passou várias vergonhas já, né? Na mídia e nas redes sociais, certo? Já discutiu com o Janones, teve aquele papo da boiada, né? Um cara que ajudou demais no desmatamento da Amazônia, principalmente. Crime ambiental é com ele. Crime ambiental é com ele. É amigo dos garimpeiros, né? Esses aí ele adora. E é isso, né? Um cara que gosta tanto de derrubar a árvore, também gosta de derrubar o trabalhador. Perfeito, motoboy. perfeito. Motoqueiro. É isso que ele mostrou pra nós. Essa foi a fotografia que ficou. Gosta de derrubar qualquer coisa. Independente da coisa que está derrubando. É uma serra humana. É uma serra humana, né? Tem que estar bem longe do Corta governo. tudo. Né? Bem longe do governo, talvez até da sociedade. Né? De preferência, né? Porque isso aí não tem ressocialização. Imagina um cara que destrói a nossa biodiversidade, leva o nosso ecossistema para condições catastróficas e que são... Cara, um colapso é quase iminente. Perfeito, perfeito. Né? E aí querer que a gente tenha algum tipo de complacência, e ficar aí pensando uma mensagem de paz pro Ricardo Salles. Não, pessoal. Para. Tá, um cara que queima árvore, queima animais, tá cagando pro meio ambiente, olha, que ele queime junto. Perfeito. Tá bem? Perfeito. Não me importa, eu não sou um cara que fica aqui dando palavras vazias de eu sou a favor da vida, a favor do amor e blá 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 blá. Vocês sabem que eu me guio pela materialidade, eu sou material. Então, se um verme como um cara que nem o Ricardo Salles tivesse pegando fogo no meio de uma das matas lá que ele destrói, seria maravilhoso, não seria nada. O máximo que eu faria seria jogar um pouquinho de álcool, né? Pra ver se dá um boom, né? Mas é isso, né, pessoal? Não faria mal pra ninguém. Então é isso, atropelou o motoboy e ainda saiu sem prestar ajuda. Esse é o retrato do governo brasileiro. Ele dá rasteira no pobre e sai vazado. Né? Verdade. Não presta ajuda. Perfeito? E ainda outra notícia para mostrar como a institucionalidade no Brasil não vem funcionando. E vocês sabem que eu já fui um cara que muitas das vezes tentou defender algum tipo de manutenção da democracia que aí está, mas que cada vez mais vem provando na nossa cara que não dá para confiar. Em decisão liminar que foi publicada neste domingo, dia 4, lembrando que a gente está gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 5 de setembro. Perfeito. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a lei que definia o piso salarial da enfermagem. Esse piso salarial da enfermagem, para quem não sabe, era um piso que estava em uma luta política de pelo menos uns 20 anos. Perfeito. Perfeito. E foi intensificado ainda pós-Covid.
Né, pessoal, que muita gente aí pôde ver a importância, né? Porque muita gente não via, né? Ainda estava com a venda. Né, não via a importância da saúde, principalmente pública, né, brasileira. Certo? E aí, depois de toda essa luta e essa mobilização popular, né, além do pessoal da área da enfermagem, né, que muita gente comprou essa briga também, certo? Depois de tudo isso, o ministro Barroso vem lá e suspende. Na canetada, numa decisão monocrática ainda, não foi nenhuma decisão colegiada. Imagina. Sabe? Foi uma decisão monocrática, ele mesmo emitiu sozinho. E aí ele suspendeu essa lei que dava eficácia para o piso salarial e ainda deu um prazo de 60 dias para que estados, municípios e entidades do setor privado expliquem como é que vai se dar o impacto econômico dessa nova legislação. Como se não tivesse verba. Né? Ou como se o Estado não pudesse se endividar. Poxa. E vai ter corte em educação ano que vem. E, poxa, os ministros do Supremo Tribunal Federal votaram mês passado ou retrasado o aumento dos próprios salários deles mesmos. E aí o trabalhador da enfermagem que estava na frente da Covid não pode ter o seu piso salarial. Isso é inadmissível, pessoal. Como é que a gente vai explicar daí para a população de que, Né? olha, os ministros do Supremo Tribunal Federal acharam que tem verba para eles aumentarem os seus salários. Que já ganham seus salários altos. Que já né? é um salário... Comparando ainda com a enfermagem. E aí a categoria de enfermagem, extremamente necessária, ficou evidente na Meu pandemia. Deus. Aí, não. Aí não tem verba, aí o país está quebrado, a gente não tem dinheiro, inflação. Né? E Pode falar. E essa decisão do ministro Barroso, pessoal, não se enganem, né? Não é o STF. Isso se dá muito pelo interesse da burguesia e dos grandes hospitais privados. Certo? O que eu acho tem que ver o quanto essa decisão monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso não é pautada pelas grandes farmacêuticas e cadeias de hospitais. Perfeito. Né? Porque a quem interessa esse tipo de decisão? A quem beneficia também? Né? Porque se passar um piso, diminui o lucro dos grandes hospitais. Porque vão ter que pagar mais para os seus funcionários? E isso também alguns ficam falando para mim, o Barroso ele é de esquerda, ele é socialista quase. Porque ele foi indicado pelo PT e tal. Olha, pessoal, por favor, não se enganem. Eu sei que às vezes é legal ficar idealizando, sonhando um pouco e tal. A gente tem que ter esperança, mas não dá para sonhar tão longe assim. Perfeito. Achar que o Luiz Roberto Barroso representa alguma força popular, ou um pingo de esquerda, ou algum pensamento progressista, nossa, não se enganem, pessoal. Não se enganem, ele é um cara estudado, ele é um cara sofisticado, mas tá claramente a serviço do capital. Perfeito. Até porque integra uma instituição burguesa, né? A gente tá numa ditadura da burguesia, certo? Na prática, né? E ele é utilizado ali como ferramenta da própria burguesia. Eu acho que essa decisão dele, ela vem pautada, né? Ela vem, os pilares que sustentam essa decisão são os grandes grupos de cadeias de hospitais, de farmacêuticas. É isso que faz ele emitir uma decisão dessas, que eu ressalto de novo, foi monocrática. Perfeito. Não foi colegiada. Então, de democrática não tem muito essa decisão. Não tem nada, né? Tá? E aí eu tenho aqui uma entrevista que foi dada ao Brasil de Fato, que a presidenta da Federação Nacional dos Enfermeiros, a Shirley Morales, falou para ele sobre o que vai ocasionar essa decisão do Barroso, né? E aí ela salientou que o que nós não podemos dizer é que essa decisão não vai trazer uma indignação às categorias, que inclusive já estão se mobilizando para a possibilidade de uma paralisação geral em todo o Brasil, diante do desrespeito à luta histórica da enfermagem brasileira. E aí, segundo Morales, as argumentações do ministro sobre o impacto financeiro, redução de leitos e demissões em massas já foram colocadas e apresentadas durante o processo de aprovação do piso. Isso é muito importante, né? Porque o projeto de aprovação do piso já correu todos os trâmites no Congresso. Perfeito. Então ele tem que ter já um estudo orçamentário, né? Claro, já se sabe de onde vai sair a verba para o pagamento.
Aí ela salienta assim, ó, o Barroso traz um retorno ao status quo da nossa luta. Ignora todo e qualquer documento, relatórios dos grupos de trabalho do Congresso Nacional, ignora o que já foi debatido e retoma o que já tinha sido vencido. Meu Deus, pessoal. Tá? Aí ela traz ainda. Nós conseguimos demonstrar que esse impacto orçamentário ia ser muito pouco, principalmente no âmbito do Sistema Único de Saúde, onde a gente teria menos de 3% de impacto. Vocês ouviram isso, pessoal? 3% de impacto no Sistema Único de Saúde. E os grandes hospitais, a gente sabe que lucram todo ano, né? Esses aí estão ganhando grana. Então, Eles mais podem pagar. um dia aí de derrota para todos aqueles que acreditam na institucionalidade burguesa. Entre eles eu considero uma parte de mim também e boa parte dos meus amigos desenvolvimentistas e keynesianos, porque não há mais como confiar nessa democracia burguesa e achar que de alguma forma ela vai vir e barrar arroubos autoritários, arroubos neoliberais e arroubos da elite financeira. Perfeito. Impossível. Ou vai barrar algum interesse da burguesia, né? Impossível. Perfeito. Tá bem? A prática mostra que isso é impossível. É puro sonho ficar acreditando que a institucionalidade da democracia vai vir e barrar esse tipo de coisa, porque não é do interesse popular. Não passa de uma ideologia, né, pessoal? Uma crença aí que foi criada pra galera. Porque, analisando o nosso contexto histórico, né, material, isso nunca se deu. Né? Sempre as grandes empresas conseguem o que elas querem. Né? Imaginem a gravidade de uma greve, pessoal, no sistema de saúde. É isso que vai estar em pauta Pela classe agora, da enfermagem. Né? Nas próximas semanas eu acho que é isso que vai dar em pauta. E eu acredito que o Bolsonaro vai tentar fazer de tudo para essa greve não acontecer, né? Porque a gente está em corrida eleitoral, tem aí basicamente um mês para as eleições, e se dá uma paralisação geral dessa categoria, Sim. Nossa, é traumático. Perfeito, entendeu? perfeito. E quem sofre com a paralisação principalmente? A classe trabalhadora. Claro. Né? Mais alguma coisa, Vini? Não, acho que por hoje seria isso. Por hoje seria isso. Então é isso, pessoal. Por hoje a gente trouxe aí as principais notícias do fim de semana para vocês. Novamente, a gente pede de coração, pessoal, é muito importante a gente apoiar a candidatura do nosso camarada Humberto Matos, né? Tem ali o santinho dele aqui na parede. 50, 40, É isso. 50, 40. E o adesivo tá no peito, então vamos pra cima, pessoal. A gente precisa de um congresso forte, um congresso de esquerda, né? Principalmente com esse viés marxista-leninista que a gente não vê nenhum parlamentar aí. Humberto é um achado, a gente tem que apoiar esse cara ao máximo possível, né? Mais alguma consideração, Vicky? Eu acho que é isso, pessoal. Por favor, quem está acompanhando e gosta aí do nosso canal, conheçam também o trabalho do Humberto. Por favor, não deixem ele passar, porque, como eu disse antes, é um cara marxista-leninista e se fosse possível a gente botar esse cara no Congresso, eu tenho certeza que ele ia se pautar o tempo inteiro pela luta de classes. Perfeito, perfeito. E puxaria o debate para o nosso... Perfeito, assuntos de nosso interesse. Do nosso interesse. Né? Perfeito. Né? E não fazer aquele debate mais palmolenga, cedendo à burguesia, né? Cedendo aos vida, interesses, a gente é pró-vida, pró-amor, pró-saúde, e no fim das contas tá abrindo a bundinha pros burgueses. Perfeito. Tá certo? Então acho que por hoje seria isso. Um beijo para todos. Um grande abraço, deixe seus comentários, deixa o like aí, compartilha o vídeo com os camaradas e é nóis. Tamo junto demais, pessoal. Valeu!